pessoal? Como vocês estão? Tudo bem com vocês, gente? Foi bem o carnaval? Pois é. Muito BO, né? Que eu tô ligada. Eu não tô aqui, eu tô de férias, mas eu tô sabendo que vocês vão me deixar muito BO. Nem ligo, desprecisem de mim. Não tô nem aí. Gente, não, tá? A girl off, então vamos ver. Tá todo mundo bem, tá todo mundo inteiro. A gente espera, tá? Estamos aqui. Hoje é o nosso episódio número 4, né, Gi? 4? Não, É o quatro? quarto Quatro já? episódio Nossa, a gente tá se dessa perdendo já. segunda temporada maravilhosa de sucesso. sucesso. Aliás, né? que episódios legais a gente fez Muito. também, né? A gente tá Não é? escolhendo pessoas muito especiais pra essa temporada, Gente, tá muito significativo todo o tema, todo o contexto. A gente tá bem feliz também. E hoje a gente fez outro gol. Hoje a gente fez um golaço. Um golaço. Eu ia falar uma coisa, mas aí eu lembrei do meu filho. Quase cantei Baby Shark, mas na verdade a gente vai falar de um Shark Tank. Aqui, de uma participante de Shark Tank, de uma Sim. pessoa de muito sucesso, né, Dan? De uma pessoa muito incrível, que eu já conheço há alguns anos, que chegou aqui em Alphaville, que tem uma história muito legal, muito linda. E muito corajosa, muito né? corajosa, ela tem uma história incrível, é nossa parceira, nossa apoiadora maravilhosa, e a gente não é muito boa, assim, para apresentar, sabe? Exatamente. Porque assim, não é, a gente já tentou, tá? Exato. Então a gente prefere que vocês se apresentem, Ô, louco! tá? Ô, louco, mano! Andréia Garcia. Muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui. Assim, já dá para ver que o clima é alegria esse aí, pura, né? energia. Bem, tá? Isso Você é já muito sabe. bom, porque a gente se sente em casa, fica à vontade, né? Bom, eu sou Andréia Garcia, sua beleza sempre será a minha maior alegria. Tem slogan assim, né? Olha só. Fala de novo, por favor. Vamos de novo, Porque vamos isso de vai para um novo, corte. vamos. Como que é? Eu sou Andréia Garcia, sua beleza sempre será a minha maior alegria. Mas ela tem outro incrível também, A gente tá? pode chamar com magia Eu também. tenho vários, muito eu tenho legal. vários. Ó, só funciona se sorrir. Só funciona se sorrir. Sabe que tem uma história bem real por trás dessa frase. Posso contar pra vocês se vocês quiserem. Por favor, mas é tá aqui pra óbvio, isso. a gente A gente tá quer saber tá tudo. aqui. Por estar na área da beleza, né, há 23 anos, eu falo que eu nasci já fazendo cabelo, né? Então, tudo que remete à beleza, eu fui criando esses slogans. Quando eu tinha salão, em bairros super simples, chamava Estúdio Garcia, sua beleza, nossa alegria. Então, era assim o Maravilhoso. slogan. Tipo o Brasil do Sempre- Brasil. tipo isso, Sensacional. Sempre tinha E pega. essas frases, assim, impactantes. E o Só Funciona Se Sorrir, que é o tema de vídeos no YouTube, é temas da chamada do Shark Tank Brasil pro meu episódio, ele tem uma história por trás, que é por conta do desenvolvimento do shampoo. Então, vocês sabem que fui eu que desenvolvi a nossa primeira fórmula, era cabeleireira, não era química, mas aprendi com uma amiga que é química, que me ensinou como fazer fórmula, fiz a fórmula. Lavou E- o cabelo 14 vezes. Isso um dia, Um né? dia, num dia. Porque na É. jornada toda foram 1.368 fórmulas. Meu Deus, Foram tá. 1.368 lavadas e 1.368 secadas de cabelo Nossa intensas Senhora. para chegar na formulação. Pensando que o ano tem 365 dias, a gente tá falando de... Meu Deus do céu, Se tá? todos os dias você fizer uma por ano, demoraria 3 anos. Mas aí eram mais daí por você- dia. Você fazia muito mais Exato. por dia. Tá. Enfim, e aí, na noite em que a fórmula deu certo, porque eu fazia sempre de madrugada, porque durante o dia eu tinha lá o meu salão na vila, trabalhava o dia todo, tinha minha filha que era pequena, a gente morava numa sala de depilação dentro do salão, as clientes nem sabiam disso, mas era ali a minha rotina. Então, eu fechava o salão, a manicure, a minha mãe que trabalhava comigo ia embora, eu fechava o salão, subia ali para a sala de depilação, dava banho na minha filha, fazia lição de casa, dava janta, colocava ela para dormir, e aí eu ia para minha cozinha, para o meu laboratório. E ali eu ficava durante todas as noites para fazer as fórmulas e os testes. E aí foram uns 4 meses assim,
E na noite que deu certo, eram 4 horas da manhã, eu já tinha lavado a minha cabeça 14 vezes e estava com a 15ª fórmula na minha mão, que era a fórmula Eureka, que era a fórmula do abracadabra, deu certo. E só para quem para contextualizar um pouquinho, a Sim. gente está falando daquele produto inicialmente que você criou, que era a questão do shampoo de colher. Shampoo de Ele colher. mesmo. De colher. Ele mesmo, é o isso, shampoo de né? colher que as pessoas começaram a chamá-lo de shampoo de colher. Então, nesse momento, já eram 4 horas da manhã, 15ª amostra na minha mão, já tinha lavado minha cabeça 14 vezes, secado 14 vezes, e eu ia secar, fazer isso a 15ª. E nesse momento, eu já tinha plena convicção que aquela etapa tinha dado certo, porque nessa noite eu falei, olha, toda noite eu começo, aí eu vou ficando cansada, porque aí eu tenho que trabalhar no dia seguinte, tenho que levar a filha pra escola no dia seguinte. Eu ia dormir por volta de 2, 3 da manhã. Nesse dia eu falei assim, eu não vou dormir até isso aqui sair, porque, tipo, já tô muito atrasada, eu tenho meta, eu preciso descobrir essa fórmula. E aí, nesse momento, eu tava ali com a 15ª fórmula na mão pra lavar o meu cabelo, aí nesse momento a minha filha apareceu. Ela levantou, viu que eu não tava na cama, apareceu, ela tava até com uma corujinha no braço que ela tinha sempre dormia com aquela corujinha. E aí ela falou, mãe, eu levei um susto, né? Mãe, você tá aí ainda? Você não dormiu? Aí eu falei, vem aqui, Agora é com você. deixa eu lavar o seu cabelo. Deus. Gente, meu couro cabeludo, eu já não aguentava mais lavar minha Claro, cabeça. imagina. Tava até Isso foi machucado, quantos né? anos atrás, Foi em 2016. Tá. 2016. 10 anos 10 atrás. anos. 10 anos É. atrás. E aí, ela fechou a cara na hora. Não vou lavar 4 horas da manhã, lavar meu cabelo. Eu tava dormindo, vim aqui preocupada com você. E você, né? Mas no final, de tanto insistir, ela deixou eu lavar o cabelo dela. E aí foi o momento que deu certo. Quando eu comecei a secar o cabelo dela, a fórmula tinha chegado no que eu tava buscando há meses. Que era um cabelo bem lavado, solto, com bastante brilho e que ele fosse vegetal, que não causasse coceira ou alergia, porque era problemas que eu sempre tive dermatológicos, eu tenho psoríase no couro cabeludo, nos braços, enfim. E aí, o Só Funciona Se Sorrir chegou por quê? Nisso que eu lavei, que eu comecei a secar o cabelo dela e que eu vi que deu certo, eu falei, eureka, cheguei na fórmula. Eu fiquei extremamente feliz. Eu pulava, eu abraçava ela e eu falava, filha, isso aqui vai mudar a nossa vida. Porque pensa, uma cabeleireira do bairro ali, simples, sem condições nenhuma de muita coisa. Tinha um carro que se eu desligasse ele, tinha que esperar a boa vontade dele ligar, porque era velho, né? Tinha ali com muito custo, a gente sobrevivia. E eu abraçava ela e falava assim, isso vai mudar a nossa vida, isso vai mudar a nossa vida. E eu abraçava e pulava com ela e ela assim, ó. Tá. São 4 Brava. horas da manhã. Qual que era a idade dela na época? Ela tinha 7 anos. Bichinha, ela queria ver muito Patrulha tadinha. Canina. Ela queria dormir com a corujinha. Sim. Corujinha. Aí nesse momento, eu falei, filha, para as coisas na nossa vida dar certo, para as coisas funcionarem, a gente tem que sorrir. Aí nesse momento me deu um estalo, que eu acredito muito divinamente, num estalo espiritual, que Deus tocou no meu coração e falou assim, nossa, coloca isso na marca, porque, tipo, toda essa jornada, não é possível que você vai morrer na beira da praia, sabe? Aí eu falei, vou colocar essa frase na tampa do pote. Porque eu já tinha meus slogans de Estúdio Garcia, sua beleza, nossa alegria, né? Aí eu fiz isso. Como eu queria um shampoo em barra, eu não consegui todas as vezes que eu deixava ele em barra, o cabelo ficava duro, não ficava bom. Aí eu falei, ele chegava numa consistência mais densa, de pegar com colher. Tá. E aí coloquei no pote, coloquei na tampinha essa frase, ainda assim não fiquei feliz. E aí foi onde veio a história do shampoo de colher. Eu falei, gente, como isso é artesanal, se o cliente ficar pondo a mão dentro desse potinho, vai azedar esse produto. Então, eu vou anexar uma pazinha, na época era uma colherzinha mesmo, que era, né, em outro material da que é hoje. E aí, anexei, mas chamava Joyce, o shampoo, que hoje é o nome do meu grupo de empresas. Sim. Mas chamava Joyce, o shampoo, nunca foi intenção chamar shampoo de colher, mas as pessoas, depois que eu lancei, que compraram, eu quero shampoo, aquele shampoo de colher, minha prima comprou o shampoo de colher, eu quero comprar também. E aí... E que foi aprimorando também, né, Andréa? Aí Eu tô hoje- com uma dúvida. Tá. Vamos lá. Eu não sei nem como estruturar essa pergunta pra você. Você trabalhava num salão
de bairro simples, correto? Sim, Você era cabeleireira. isso. Qual foi a ponte aqui de uma cabeleireira resolver criar Sim. uma linha? Agora a gente vai pra a parte psicológica da minha vida. Eu sabia que eu ia acertar na pergunta. Era isso Eu aí. sabia que eu ia acertar na pergunta. Né? Que é a Boa. Joyce. E você pode ver que joys, né? Joys em inglês é alegrias também, né? Então você vê que tudo tem um link ali. Então o que acontece? Eu sempre tive muitos problemas emocionais por conta da minha estrutura familiar. Eu nasci numa comunidade, cresci na zona leste de São Paulo, em São Mateus. E, infelizmente, vivi num lar muito conturbado, de muita violência, drogas, armas, tiros, hospital. Enfim, eu falo que eu, minha mãe, meus irmãos, inicialmente a gente viveu ali em cárcere privado por muito tempo. Meu pai, infelizmente, ele era muito violento. Então, foram muitos traumas. E quando a minha vida adulta chegou, eu comecei a ter muitos problemas de relacionamento. Então, me casei muito nova para fugir de casa. Tive a minha filha, que graças a Deus, foi o que eu falo que me salvou de ter me tornado ou até ter morrido na estrutura de vida que eu vivi no meio das pessoas que eu vivia. Bom, sua filha Sim. te salvou algumas vezes, então. Várias. Né? Sim. Ela faz parte da minha salvação. E, enfim, quando a vida adulta chegou, que eu vivia esses problemas emocionais, enfim, eu não dava certo na vida, minhas coisas não funcionavam, eu era cabeleireira, mas ao mesmo tempo eu tinha que trabalhar de garçonete em restaurante, em horários diferentes, para tentar pagar as contas, para viver ali com a minha filha, separada. Enfim, aquela coisa que muitas mães solos aí compreendem, né? E assim, digo pra vocês que eu falo sobre o casamento também ter acabado, mas a responsabilidade eu falo que 95% foi minha, por eu não ter controle emocional, por eu realmente viver esses traumas e transferir isso na vida adulta. Então, pra educar a minha filha, eu era agressiva. Então, eu não queria mais isso pra minha vida. E um belo dia, Deus me colocou num ambiente de autoconhecimento. Eu não sabia nem que existia essa parte de você aprender sobre você mesmo. Enfim. E aí, eu fui participar de um curso de uma empresa de cosméticos que na época era de cera depilatória, cera marroquina. E eu falo assim que foi o que, nossa, abriu as portas pro autoconhecimento ali pra mim. E aí eu fiquei conhecendo e sabendo de um tal de Anthony Robbins, que ele reunia pessoas em estádios e que ele transformava a vida das pessoas ali através de alguns processos que ele fazia. Mas assim, eu não entendia nada da diferença de psicologia, de coach, do que era. Eu só fiquei sabendo que aquilo poderia ser algo que mudaria a forma com que eu enxergava a minha vida. Aquilo foi Você significativo. colocou esperança e fé ali, né? Sim, Na verdade. sim. Foi significativo Você pra você pensou naquele... na intencionalidade daquilo, né? Sim, e assim, gente, eu era uma menina, né? Eu tinha, na época, 26 anos e sempre fui muito meninona, porque eu falo que... Não sei explicar, mas emocionalmente, por conta de tantas Maturidade coisas... emocional Isso, mesmo, não tá. tinha. E aí eu falei, nossa, então se o pouco de autoconhecimento que eu tô aprendendo aqui nessa empresa já tá me ajudando e tava me ajudando demais a ser mais autorresponsável, a entender que os resultados da minha vida eram por coisas que eu não estava fazendo, a entender que eu tinha que buscar uma melhoria interna, que a culpa não era das pessoas. Então aquilo já começou a mudar a minha jornada. E aí a ideia de fazer o shampoo era para juntar um dinheiro que eu não tinha para ir para os Estados Unidos, porque eu acreditava que aquilo ali ia ser a minha transformação. Muita gente. A gente tá até comentando com a nossa Exatamente, editora antes, falando é. sobre essa ilusão do American Way of Sim. Life, né? Essa grande ilusão. E aí eu falei, nossa, eu vou dar um jeito de levantar esse recurso. Eu precisava de 25 mil reais na época, o que para mim era totalmente fora de possibilidade de conseguir. E como nesse grupo que eu fazia parte dessa empresa de depilação, eles tinham um grupo que se reuniam e eram só de donos de salão. Uma vez no mês, a gente se encontrava. E ali a gente falava de ideias de negócio, pra gente evoluir, de ideias de campanha pra crescer, pra conseguir vender mais serviços. Isso, né? Eu ia pra Ribeirão Preto. Tá. A gente se encontrava em Ribeirão Preto. Nunca teve medo de trabalhar, né? Não. Essa Aí eu daí- pegava o busão, às vezes só com o dinheiro da passagem e ia, passava o dia lá, no final do dia voltava.
Então, assim, porque eu comecei a entender que aquilo era importante pra mim. E como eu não tinha ninguém perto que falasse assim, vem aqui, vou te orientar, ou sei lá, uma estrutura familiar mesmo. Uma Acho rede que de é uma apoio, rede de né? apoio que pudesse me mostrar que eu tinha um potencial pra ir além, mas não tinha uma pessoas que pudessem me conduzir. E nesse grupo eu encontrava esse apoio. Então eu ia. E a líder do grupo já tinha ido para fazer esse treinamento com o Anthony Robbins. Então ela falava muito. E em um dos nossos encontros, ela me confrontou e ela falou assim: Andréia, você sempre fala que vai, mas eu não vejo você fazer nada diferente do que você já faz para ir. Porque era confortável, né? E aí foi quando eu falei assim: não, me confrontou, pois agora também eu vou dar um jeito. Aí eu fiquei pensando: o que eu posso fazer para levantar o recurso? Aí eu falei: não dá pra eu fazer um trabalho extra agora, né? Com a minha filha sozinha e tal. Falei, eu tenho clientes de cabelo. Na rede social eu não tenho vergonha, eu apareço e tem pessoas que me seguem no Facebook, que na época era mais o Sim. Facebook. Tá. Eu falei, bom, eu vou tentar, então eu preciso vender alguma coisa que linke com o que as pessoas me associam, que é a beleza. Cabelo. Cabeleireira Leila, na época. Cabeleireira Leila. Eu amava cabeleireira Leila. Sensacional. Amava. Inclusive, hoje eu tenho um grupo de mentorias que eu falo pra elas, vocês chegam, eu quero transformar as cabeleireiras Leilas em empresárias. É tirar a roupa da Leila e pôr a roupa da empresária, mas enfim. E aí, nesse momento, eu fiquei tentando encontrar um meio e falei, vou pensar em algo pro cabelo. E como eu tinha problemas dermatológicos, couro cabeludo, e nisso... Também muito estresse você passou na vida, né? É, gente. Sim, aí a gente entende o porquê, né, que desencadeia certas doenças certeza. também. Enfim, e aí eu falei, gente, eu podia criar alguma coisa que sarasse essa dor que eu tenho, porque aí seria algo que atenderia. Porque é engraçado que eu atraía muitas clientes no salão que tinham problemas também no couro cabeludo, porque a gente acaba atraindo ali na sua, né, na energia que você vibra, vem pessoas ali parecidas. E eu ajudava elas, eu falava, olha, faz assim, faz assado, que você vai ver como sua psoríase vai melhorar, sua dermatite vai melhorar. E eu nem era especialista em terapia capilar, como sou hoje, né? Mas já fazia isso. E aí eu liguei pra uma amiga minha, isso lá de Ribeirão mesmo. No intervalo do almoço, do encontro do grupo, eu liguei pra minha amiga, que é química, a Renata. E eu falei assim, hey, eu tive uma ideia que vai deixar a gente milionária. Adoro. Você tem sempre uma amiga, né, que compra. A sua ideia, né? Sempre tem amiga que compra ideia. Não sei quem, mas compra. Aí eu falei pra ela que eu queria desenvolver um shampoo que tivesse os seguintes ativos, porque eu usava muitas coisas naturais em mim, né? E aí eu falei, eu queria fazer um shampoo e tal. E aí eu falei, então, quer ser minha sócia? Eu sei o que é bom pro cabelo e você sabe formular, então... Aí ela falou, ai, amiga, eu acho lindas suas ideias, mas eu não quero ser sua sócia, não. Ela foi sincera. Foi, né? Aí ela falou, mas, como você é muito esperta, você quer que eu te ensino a fazer fórmula? E eu falei, quero. E aí foi onde eu fiquei com ela um tempo. Fui para a indústria onde ela trabalhava. Renata. É assim que a gente começa a ter, né? MD. É assim que a gente começa, né? Não, Renata. Não ensina, Renata. E aí foi assim, ela me ensinou, eu aprendi a construir uma formulação. E aí foi onde eu fui me aventurar nesse período. Nos testes. Na manipulação. E aí, nesse período, eu precisava estudar bastante, porque tinha ativos que nem ela sabia ali no momento, porque Sim. a indústria que ela trabalhava nem era desse segmento mais farmacêutico, né? Então, aí eu baixava muitos arquivos PDFs de faculdades internacionais que eu pesquisava na internet. Aí fazia a tradução no tradutor para poder entender, o porquê que às vezes eu colocava determinada matéria-prima ali e aí ele não integrava na fórmula. Foi uma jornada, assim, de muito aprendizado. E aí, nesse momento, o meu objetivo já nem era mais Tony Robbins, eu nem lembrava. Meu objetivo era conseguir fazer um shampoo Era o foco que do que funcionasse. você queria criar. E aí, no final, gente... Você nem pensou em desistir. Não. Porque assim, muito você focado. falando, eu imagino você fazendo o plano infalível do Cebolinha, Sim, que nem o ali, ó, Franjinha, né? isso. Assim, É, desse bem jeito. isso. explodir. Não chegou nenhum momento que você falou assim, deu, né, gente? Deu, né? Então,
vontade deu de desistir, mas aí eu já tinha feito uma grande cagada, que era... Eu postava na internet que eu estava desenvolvendo um produto que ia revolucionar o mercado cosmético. Jogou pro universo, o universo Sabe falou o que você podia agora. ter vem feito? Bom, claro, que bom que você bom. teve perseverança. Sim. Mas quando não dá certo, caso vocês inventem essa moda, vocês podem criar um filtro pro Instagram e falar que é conceitual. Na dúvida, fala que é conceitual. Assim, vou revolucionar o mercado da beleza, o filtro. Né? Ô, gente, e eu postava, então, todas as vezes que eu achava um artigo legal, como você vê hoje, o shampoo de colher, ele tem bastante concentração de babosa. Então, eu achava artigos que traziam informações incríveis sobre a babosa e sobre o que ela era capaz de fazer no cabelo, eu ia lá, criava um post e postava o ativo principal do nosso shampoo que está chegando. E eu nem tinha a fórmula Você já pronta. criou marketing Ela ali. já fez todo um... Gerou uma expectativa. Todo em Exato. cima. E Tá. assim, então, eu não tinha possibilidade de desistir. De alguma maneira, eu ia fazer aquilo dar certo. E foi quanto tempo essa Eu fiquei uns tentativa? de 3 a 4 meses Tá. ali, intensamente Tá. focada E você era nisso. seu ratinho. Eu era meu ratinho. Tá. Eu lavava meu cabelo. Aí, dependendo, eu fazia as amostras ali de madrugada. Durante o dia, no salão, às vezes eu pegava minha mãe e falava, mãe, deixa eu Tá. testar aqui. E aí eu ia pegava Você fica manicure. careca, mãe, Pois é, tá Não ali, tem ó. problema. Entra na Exato. jogada. Então, era isso. Eu fazia dessa maneira. Durante o dia, eu testava em cabelos diferentes pra ver a textura, ver como que ficava. E assim, foi evoluindo. E eu falo que essa antecipação, às vezes a gente erra em se antecipar demais. Mas nesse meu caso, ele foi bom. Porque era um motivador pra não desistir. Porque eu falava, vamos parar. Porque eu já falei que Você vai já tinha um chegar. compromisso ali, Com né? certeza. E aí também, quando eu lancei dia 16 de setembro de 2016. Aí eu anunciei, porque aí deu certo lá naquele dia, naquela madrugada. Aí comecei a fabricar, comecei a guardar os potinhos, ia fazendo. Fui guardando pro dia do lançamento. Tudo muito artesanal. Tudo 100% Tá, artesanal. 100% artesanal. E aí, quando chegou o dia do lançamento, eu anunciava pras clientes. Ali na rede social, veio gente do bairro todo. Aham. As clientes que olhavam, e, tipo assim, porque querendo ou não, por pior que fosse o produto naquele momento, que era artesanal, as clientes, elas se encantaram com a minha força de vontade. Então, elas falaram assim, vamos apoiar. Eu recebi muito apoio de pessoas queridas, de clientes muito antigas, sabe? Pessoas, assim, que abraçaram essa causa. E aí, nesse dia... A gente fez a festa. Eu lembro que eu pendurei florzinha de papel crepom no teto, porque eu tinha que decorar o meu salão. Claro, você fez tudo. Tudo. Eu passei a noite, eu nem dormi, eu fiz tudo, decorei tudo. Minha mãe me ajudou, a Raquelzinha ajudou, porque tinha potinhos ainda que faltava pôr o adesivinho do Só Funciona Se Sorrir. Então, elas entraram ali nessa, né? E, gente, foi incrível. No dia seguinte, que foi o dia do lançamento em si, veio muita gente, pessoas que eu não esperava apareceram, compraram seus kits. Eu vou comprar pra fulano, vou levar pra Beltrano. Ai, que legal. E aí, uma Você coisa fez que... um kit, então. porque aí eu cheguei a fazer um shampoo e um condicionador. Ah, gente. Sim. É isso. Enfim, e aí foi uma semana pra vender tudo. Eu achava que eu ia levar anos Nossa, guardando que Que dinheiro. legal. Né, devagarzinho eu ia vender, eu ia guardando essa renda justamente pro curso. Então, setembro eu lancei, novembro eu estava na Califórnia fazendo o curso com o Anthony Robbins, enfim. E aí eu pensei, vou voltar do curso, realmente me ajudou demais tudo que eu vivi lá. E eu falei, agora eu vou voltar pro Brasil e vou viver a minha vida, vou seguir com o meu salãozinho, vou voltar a ser a minha cabeleireira Leila. Cabeleireira Vou seguir. Você voltou ainda com esse pensamento um pouco mais... Nunca pensei que seria um negócio. É difícil também, porque pelo que você falou da sua infância, né? Quando uma criança cresce num ambiente que, de certa forma, ela é limitada, quem você pensa que você vai trabalhar ali no mercado. Se você pensa alto, você vai ser gerente do mercado. Você não tem esse estímulo, ambição, nem ambiental, nem não familiar, tem. não sonha. Pra que Sim. vai sonhar? Não faz sentido sonhar, né? Então, até seus sonhos eram limitados. E eu falo que depois desse passo, que foi audacioso, né? Eu considero ele extremamente Com certeza, audacioso. super. E eu acho que foi o que destravou pra eu ser audaciosa em tudo até hoje, depois disso, né? Pinto no lixo agora, né? Meu Soltou. bem, porque eu ia perguntar agora, pensando nessa cronologia toda, o que é a Joyce hoje, Andréia? Nossa.
pensa O que é a Joyce se a gente hoje? for pensar, e você vê, eu voltei de lá e falei, vou seguir a vida. Nunca pensei que a Joy seria um negócio. Eu só queria ser a cabeleireira. Mas conta pra gente, quem que é a Joyce hoje? A Joyce, ela é um grupo de empresas na área da beleza. Nós temos a empresa que é da fabricação dos cosméticos. Temos uma linha aí com 18 itens hoje, todos dermocosméticos com foco na saúde, do couro cabeludo e dos fios. E temos nosso braço de prestação de serviço, que é a terapia capilar. Então, nós temos as nossas clínicas que faz terapia capilar, onde usamos os nossos produtos, né? Então, a gente entrega aí para os nossos clientes toda essa parte terapêutica capilar, de relaxamento, embelezamento e saúde. E agora, recentemente, nós lançamos o nosso braço Educação, que são os cursos que a gente tem as nossas imersões de terapia capilar, onde a gente leva para os profissionais da beleza a possibilidade deles terem a Joyce dentro do salão deles, fazendo a terapia que a gente faz nas nossas clínicas hoje. Então, Nossa, nos né? tornamos um grupo. 10 anos, fazer esse jump Não todo. viu? É. Sim. Andréia. Pois é. Obrigada. Aí a gente até a gente começou a engatar aqui e o nome do nosso episódio hoje é o quê? Cuidado além da estética. Eu nem falei junto, porque eu ainda tô passada com essa cronologia. Porque é incrível. Muito. Isso é muito. incrível. É realmente um Mas sucesso. eu tô mais impressionada, É. não com o sucesso É. somente, mas com a sua perseverança. Sim, sim. Obrigada. De Sim, verdade, porque sim. isso é inspirador. Porque de uma certa forma, dentro desse meio, né, Andréa, de crescimento, né, Sim. familiar, contextual e tal, sem muita perspectiva. Exato. Você, a partir do momento que você começou a estar no meio de pessoas e você começou a olhar para você, e aí essa Sim. questão de te dar um clique de consciência do quanto de repente você tinha alguma limitação emocional, as questões, Sim. as suas questões, né, que precisavam ser trabalhadas, mesmo com conhecimento limitado do que existia como tratamento, terapia, psicologia, o que fosse. Sim, aham. Mas é o que a gente vê muito, né? As pessoas, elas têm uma limitação. Hoje em dia, muito menos, porque as pessoas ainda colocam isso de uma forma um pouco mais generalizada na internet, você ainda conhece. Mas eu penso que para este contexto todo, você se abrir para isso e perceber e falar, poxa vida, eu quero melhorar, eu quero mudar, eu acho que tem alguma coisa que não tá Errado. legal. Mas você vê como o cenário Muito. interferiu diretamente, né, Andréia? Total. Impressionante Sim. como você se permitiu dizer sim para você mesma quando você viu uma porta. Foi. Foi Sim. uma porta que você teve e você topou. Sim. E você poderia ter parado e começado a se questionar. Sim. Vou mexer com química, não é minha área, imagina. Você poderia ter O que parado no seria início. totalmente compreensível. É óbvio, claro né? que sim. Sim. Né? Então, É verdade. mexer com química é uma coisa muito séria, porque a gente está falando de um processo De que pode se tornar riscos, né? invasivo, De riscos, né? Sim, Ferir, exatamente. enfim. Exatamente. Então, foi muito corajoso mesmo, né? E ela, Muito destemida desse jeito, o que aconteceu no final de 2024? Ela foi para onde? Para o Aonde? Shark Tank. Eu tava louca pra saber. Me conta do Shark Tank. É. Eu quero Ah, muito eu saber. posso, só antes de falar do Shark, falar que eu também fui para Harvard fazer uma formação. Aí, ó. Aí. Muito bem. Tem as informações de Harvard. Me conta, a formação Em do quê? 2023, eu me inscrevi para participar de algumas conferências lá, e dessas conferências era com tema de terapia capilar, então... Eu vi que teve em 24. Eu não sabia que teve em 23 também. Foi. Porque teve um paciente meu que foi pra lá, pra uma conferência de lá mesmo, Sim, realmente. é. Você foi na de 23, Eu fui em então. 2023 e também teve conferência sobre negócios, porque eu foco muito hoje, né, em aprender sobre negócios. Porque não é só aprender ali o que você Você não é mais operaciona. cabeleireira, você não tá mais na mão na massa. Né? Não. Você Ela não é Hoje eu empreendedora. tenho a equipe, Ah. Eu já tenho a equipe, graças a Deus, um time muito incrível e lindo, que abraçaram também a Joyce, elas amam o que elas São. fazem.
Assim, eu sou muito feliz, eu sou muito abençoada. Eu posso dizer que as meninas são incríveis. A Dani mesmo, frequenta a muito, Joyce, muito. ela Desde sabe o como comecinho. é. Eu vou fazer uma meia-culpa, eu não vou porque eu moro longe, tá? Só por causa disso. E aqui trânsito é horroroso, mas, desculpa, eu prometo que eu vou, mas filho pequeno, trânsito, morar longe é uma combinação difícil. Mas em algum momento a gente vai abrir uma unidade lá próxima pra você, Aí, exclusiva. ó, tá vendo? Ó, exclusivo. Ninguém vai me suportar. Nós vamos abrir, a gente vai abrir muitas e muitas Isso unidades, porque não vamos Que parar. legal. por Mas vocês aqui. têm dúvida? Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu acho que ela vai dominar o mundo, vai dominar o planeta. Nem jogar War, tirou a carta, conquiste 48 territórios. Andréia. É isso aí. Enfim, mas vamos falar do Shark Tank, Eu né? quero muito saber. Sim. Então, em 2024, me inscrevi para participar da... Na verdade, eu me inscrevi em finalzinho de 2023, comecinho de 2024. É que o episódio vai só, você grava e vai só no final do ano. Então, ele foi, né, a 9ª temporada, foi a que eu estive. Foi uma experiência incrível, assim. Eu nunca imaginei que eu seria selecionada, porque... São muitas pessoas lá, né? São muitos Sim. projetos. Quando eu me inscrevi, foram 12 mil empresas inscritas. Meu Meu Deus, não tinha noção de quanto. E aí, foram escolhidas ali 40 para a segunda etapa, né? E aí, depois fica a quantidade que gravam ali os episódios oficialmente, né? Mas você já acompanhava, André? Era uma Já, coisa que você tinha em mente? já acompanhava. Já fazia um Eu tempo? achava super legal, Sim, sempre tá. gostei. Eu gostava de ouvir as histórias dos Sim, empreendedores, né? Porque isso inspira bastante a gente, Claro que né? sim, eu sou fã da Camila. Então, Nossa. eu amo a Carol Pfeiffer, enfim, todos ali. Ai, ela é ótima. Gostar, nossa, sempre gostei muito. E aí eu falei, eu acho que para participar disso deve ser, você tem que ter alguém que vai te... Ali. E aí, quando eu vi que a temporada estava aberta, as inscrições, eu fui lá e me inscrevi. Muitas pessoas perguntam, como que você fez? Com quem que você falou? Eu falei, com ninguém. Eu entrei no site, segui as inscrições, gravei um vídeo de apresentação e aí eles me chamaram. Pra eu entender, o Shark Tank, ele entrou pra quê, exatamente? Em que ponto a Joyce estava pra você buscar o Shark Tank? Então, na época, em começo de 2024, eu queria trazer mais visibilidade para a empresa, de alguma maneira. E, ao mesmo tempo, eu queria viver essa experiência de estar lá e superar mais uma coisa e alcançar mais algo que, para mim, era... Depois disso, era o Grammy, né? Você queria... E até aí... Depois disso, eu recebi um prêmio em Dubai. Aí, ó, pronto. Entendeu? Você entendeu, né? Agora, final de 2025. Oscar 2027, aguardem. Recebemos, na verdade, a gente recebeu pela segunda vez a premiação de destaque no nosso segmento de terapia capilar e cosméticos lá em Dubai. Em Dubai, sim. Mas É muito assunto. É muito assim. Tem um produtinho que ela lançou lá maravilhoso. Não, mas eu quero saber do Shark Tank. Vai lá. Isso. É. Então, eu falei, bom, se eu indo pra lá, se eu conseguir, né, chegar lá, as pessoas vão conhecer a história do shampoo de colher. Porque eu penso que não é, gente, não é só sobre dinheiro. Hoje eu falo que a parte da remuneração, a parte do financeiro, ele vem com base no que a Joyce é. E quem conhece a história da Joyce, não compra a Joyce só pelo produto. Compra pela história. Hoje a gente vende muito produto na internet, principalmente para quem assiste um corte do Shark Tank ou falando das 14 lavadas de cabelo. Então nós falamos, gente, eu quero conhecer isso. Então, eu tô louca pra Foi uma conhecer. inspiração, né? Exato. Então eu falei, a história vai ser vista e quem ganha e quem fatura mais hoje em dia e na vida é quem é mais conhecido e não quem sabe mais. Ao meu ver, e é prova real. Você tem que ser visto de alguma maneira. E, O que é triste, né? O que é triste. Só que eu pensei, gente, quantas pessoas serão inspiradas quando verem ali um pouco da minha história e eu conseguir falar ali, né? Dependendo de como vai rolar a nossa conversa ali, né? E assim foi. Aí aconteceu de ir para as próximas fases e eu falei, nossa, Deus, será que eu vou? Tipo assim, não é possível. Será ainda naquela, não é possível que eu vou conseguir pisar lá e que vai, né? Você duvida, né? Mas é bom que você duvida, mas vai, Ela vai. né? Vai Ela com medo se mesmo. joga. Medo? Medo do quê, gente? Quando eu era criança, eu enfrentava cada coisa. E medo de quê? Isso daí não era nada, né? Comparado a você enfrentar momentos de você achar que você vai morrer. Enfim. Então,
Imagina, fui. Meu esposo foi comigo, né? Hoje, graças a Deus, na época, inclusive, do shampoo de colher, eu me casei pela segunda vez, né? Meu companheiro aí já comigo há 11 anos, nós estamos juntos, então... Pôs ele pra trabalhar. Ele é da área. Ele é da Ele é área, da ele é área. da área da beleza. Tem os negócios deles também, é empresário, e, enfim, segue fazendo ali os cabelos dele, com a equipe dele. Sim, é incrível. Meu marido, ele é incrível e, graças a Deus, Deus colocou ele também no meu caminho e sempre me incentivou. Qual o nome dele? Henrique. Você ouviu, né, Henrique? É. Ah, Nunca foi a pessoa que me barrou, disse não vai. Ele sempre te incentivou, Sempre, né? Bom. sempre esteve ali. Ele, às vezes, não era aquela pessoa que falava muito de vai, você consegue. Mas ele nunca falava assim, não vai, não deixo, não acho legal. Não, é isso que você quer? Você acredita que vai dar certo? Vai, Ok. continua, só continua. E assim foi. Então, ele foi comigo nas gravações. Ele não entrou, eu entrei sozinha, porque ele não é das câmeras, ele não gosta. Mas ali no fundo, me apoiando, sabe? Ele via que eu tava nervosa e ele falava, respira, né? Aí eu falava, ai, se eu esquecer o meu pitch? Aí ele falou, poxa, você decorou. Aí eu tive uma crise de ansiedade um dia antes de ir pro programa, de ir pra gravação. E aí, quando ele chegou, ele tinha ido resolver algumas coisas. Era um domingo, a gente ia gravar na segunda. E aí ele chegou, eu tava lá no quarto chorando. Tava chorando. E aí ele falou assim, meu Deus, o que você tem? Aí eu falei, eu não sei, se eu não conseguir. Aí eu acho que eu não vou conseguir falar, eu acho que eu não vou. Aí ele falou, meu Deus, como você não vai conseguir? Não, amor, respira. Ele me abraçava, respira, você vai conseguir sim. Poxa, olha lá, você foi pra tal lugar, você fala super bem. Aí eu falei assim, mas e se eu travar? Mas e se ao invés de ser positivo pra carreira da Joyce, pra Joyce, for negativa, eu de repente falar coisa que não devo? natural esses medos, claro. E aí ele falou, eu nunca vi você com medo de algo, agora você... Você nunca tava em rede nacional, né? Pois é. Exato. É uma variável bem nova. Pois é, gente. É. Até aí, né? Mas aí me deu essa crise, mas aí mesmo assim ele apoiou, foi comigo a todo momento, segurava minha mão a todo momento. E aí foi. Foi. Fui fono e foi. Foi. Maravilhosa, né? Fui fono, foi indo. Foi. E quem que abraçou Ai. a ideia? Então, aí lá na negociação, Foi. a gente teve algumas conversas entre eles. Eu vou te fazer uma pergunta, É, já que é. tá no Shark Tank, Uhum. né? Tá Tá o Brasil inteiro. Qual era a valuation da empresa? Então, quando eu cheguei lá, meu valor era de 5 milhões. Né? Da cabeleireira Tá, Leila. tá. Da Você cabeleireira foi com Leila. valuation de 5 Tá. milhões. 5 milhões. 5 milhões. Hoje a empresa já vale muito mais, né? Em um ano de diferença aí, ela já tá mais alto o valuation. Isso contando os cursos e os produtos. a Todo empresa grupo, Todo né? grupo, Todo né? grupo, Tá. é. Uhum. Todo grupo que na época a gente não tinha a aba educação, né? Tá. Inclusive foi pós isso que a gente decidiu criar o nosso licenciamento, todas as coisas. Mas foi com um valuation de 5 milhões. E aí a gente começou, né? Eu entrei, começou toda a parte, é um bate-papo. Aí o programa é super editado, porque, né, aí tem ali o time. Mas a experiência foi incrível. Eu, em tese, os primeiros 2 minutos, que é quando você faz o pitch, é muito nervosismo. Vocês gaguejam pra caramba. É muito, né? Você vai gaguejando. Mas eles te deixam super à vontade, eles são os queridos, sabe? Me receberam A assim sua muito experiência bem. foi muito positiva nesse Foi, sentido. extremamente positiva. Eles me receberam muito bem. Calma, tá tudo bem, né? O nervosismo é super normal. E aí depois, o nervosismo foi os 2 primeiros minutos. Depois disso, aí começaram a conversar, aí foi contando a história, como que surgiu, né? Qual que é o Você vai seu... ficando em casa também, Vai, né? fica mais à vontade, né? E aí, como eu já não era mais a cabeleireira Leila, e já... Eu tô amando tanto isso. E aí eu já era a empresária, eu já entendia dos números. Então eu sabia para onde eu queria ir, eu entendia qual eram as nossas margens. Então, todas as perguntas que eles vinham, Você... pá! Você sabia. Aí, pá! Entendeu? Ficava naquilo assim, em nenhum momento eu, né, deixei a desejar nesse quesito, eu acredito, pelos meus olhos, né, com base no conhecimento até aqui. Óbvio que eu tenho muito a aprender ainda. Todos nós, Todos, né? né? Todos nós. Sempre. A vida é assim. E, enfim, e aí, no final, começou a negociação. E eu também sou, Aham. né?
E aí, porque eu vou querer tanto. Aí a Carol, eu nem vou, do jeito que o Semenzato tá aí, eu nem vou querer discutir, porque ele vai me engolir, né? Porque a Carol queria. Aí, no meu episódio, um Shark foi cortado na edição. Quem eram os Sharks que estavam? Polêmicas. Quem era o Shark que tava lá? No meu dia estava Semenzato, Carol Pfeiffer, Gente, fugiu o nome dela da minha mente. A Camila não tava, Não, a sei. Camila não tava. Tava o Sérgio, que é o dono Cris, da né? Ele Pets. tava. A Cris não tava. Tava o Thales Gomes, que foi, infelizmente, na edição ele foi cortado, porque foi no período de polêmica, né? Nem sei se eu posso falar Pode, isso. Tá, claro que pode. pode. Quem é Thales Gomes? Agora eu quero muito... Eu sou Daniele Gomes. Talvez você vai lembrar, porque teve uma polêmica com relação a ele não se relacionar com mulher CEO. Lembra que teve uma polêmica? Não lembro. Eu não me lembro. Não lembro. Mas enfim. Teve mas uma polêmica, a Boca é Rosa bem- entrou na discussão. Ixi, tá. E aí, como ele tinha gravado já o programa, o pessoal da emissora decidiu. Por machismo? Porque consideraram a fala dele machista. É óbvio. Que vergonha, né? Pois Thales é, Gomes? né, Que gente? vergonha. Tá. Bom, mas, gente, eu acho que tudo Tá. depende do contexto. Porque, em tese, perguntaram pra ele se ele se casaria com uma mulher CEO. E ele disse que ele não se casaria porque ele já era CEO e ele acreditava que aquilo, pro quesito construção familiar, ele não queria ter uma mulher com tanta pressão psicológica, que é você ser CEO de um grupo de empresas como é a dele. Enfim, mas aí gerou-se toda essa questão. Eu acho que cada um Sim. tem seu ponto de vista, né? Com base naquilo que se acredita. E aí gerou-se isso, então houve esse corte. Então eu tive o Thales Gomes querendo a Joyce, o Semenzato querendo muito a Joyce, e a Carol querendo entrar, e aí o Semenzato meio que tirando. Então, na discussão toda lá, quando eu cheguei, que eu fiz o pitch, ele já começou. E aí, tanto é que aí ele falou assim, olha, Andréia, eu tenho uma proposta pra você. Logo de cara, assim. Nossa. De cara? De Isso daí é cara. raro. É raro? Logo de cara. E aí ele falou assim, olha, só que assim, condicionado a algumas questões. Eu cheguei pedindo 1 milhão de investimento em 25% da participação no negócio. E aí, Pra um valuation desse, É. você tava bem Exato. justa, inclusive. e aí ele pegou e falou assim, minhas condições, minha proposta, né? Eu vou querer, só que eu quero 50% do seu negócio, 1 milhão em troca de 50% do seu negócio. Condicionado a, eu vou falar com os meus sócios, médicos, dermatologistas. Eles vão analisar as formulações dos seus produtos e, sendo aprovado, no dia seguinte, a Joyce estará nas nossas 50 clínicas espalhadas pelo Brasil, que hoje eles têm clínicas de implante, né, de transplante capilar. E no dia seguinte, a Joyce vai estar nas clínicas espalhadas pelo Brasil. E é isso. E você vai querer ouvir outras propostas ou já podemos dizer fechado? Aí eu quero ouvir Você outras riu, né? propostas. Quero ouvir, gente. Exato. Risada, claro. Imagina que ela ia falar. Quero ouvir, meu bem. Tô aqui. Eu quero ouvir outras propostas. E às vezes no jogo ali do Shark Tank, eles falam assim, olha, de você ouvir outras propostas, mas também não vou manter a minha condição inicial. O E- jogo é esse, né? É o risco. Negociação, é tubarão, entendeu? Ali isso negócio aí. é negócio. E aí eu falei, eu quero ouvir outras propostas. Tipo, já tava ali, eu queria ver. Exato. Falei, É jogo de pôquer. Vai. eu não queria, tipo, né, simples certo. assim. Eu não... Só que daí ele colocou uma régua. Ele Exato. estabeleceu uma régua para as próximas propostas. Sim. E aí, o que aconteceu? Aí o Thales começou, isso não aparece no programa, porque foi cortado, lembra? Eles editaram tão bem o programa, gente, que você não consegue perceber que tem um Shark que foi cortado, assim. É impressionante. Quando eu vi o episódio, eu falei, caraca. Porque o que você vive lá, você se recorda, né? Enfim, aí nisso o Thales falou, Andréia, me conta mais. Minha mãe, eu cresci num ambiente de cabeleireiro, minha mãe era cabeleireira, eu já vi, essa jornada que você contou aqui, cara, eu me identifico demais. Então, aí nisso,
que começou, aí o Semenzato meio que vinha e cortava o que o Thales estava falando pra me perguntar mais coisas, porque ele não queria que eu fechasse com outro Shark. A Carol também entrou na discussão ali, aí foi onde ela perguntou, por que só funciona se sorrir? Porque ela tava com o pote na mão, aí é onde eu conto a história das 14 lavagens Sim. e tal. E aí, nisso, tá, Aí ele falou assim, aí o Thales falou assim, Semenzato. Não, eles falaram assim, Andréia, dá licencinha pra gente. Pediu pra mim sair de dentro do cenário. Ele falou assim, Andréia, dá uma licencinha pra gente. O Vocês iam Semenzato entrar no falou. aquário. Aí eu saí, aí fiquei lá. Aí daqui a pouco, o que aconteceu? O Thales e o Semenzato se juntaram. E aí eu voltei, eles falaram assim, Andréia, a gente tem uma nova proposta pra você. Seguinte, 50% do seu negócio, né? De você, do seu negócio. Eu e o Thales vamos entrar juntos. Se a gente levar as suas fórmulas e acontecer do dermatologista não aprovar, e aí eu falei, eu não acredito que não vai aprovar. Eu já tinha tanta convicção do que os nossos produtos fazem, né? Aí, se acontecer, o Thales entra, né? Aí a gente entra com o Thales e aí a gente vai expandir a Joyce sozinha pelo Brasil. Sem ser a questão na empresa de transplante capilar. E aí? Aí eu falei... Eu vou falar com o meu... Posso falar com o meu esposo? Aí, pro meu esposo... tudo pra ele, o que eu falasse, tava decidido. Tava Mas Você eu só quis falei... fazer a sua reuniãozinha também, né? e eu só queria que naquele momento... Isso eu aprendi na terapia... Sensacional. Eu aprendi na terapia que a gente não pode dar as respostas assim. Se a gente precisar de um tempo pra pensar, a gente pode falar, posso ir ali beber uma água? Eu posso? Deixa eu só... E aí eu falei, eu posso falar com meu esposo? Pode. Aí eu fui. Aí meu esposo entrou ali no cantinho, aí eu falei, olha, não teve jeito. Eles querem 50%. E eu não queria 50%, né, entregar 50% da minha empresa. E aí ele falou assim, não teve... Eu falei, não teve jeito, eles querem 50%, amor. Aí ele falou, ai, tá bom. Aí eu falei, não, eu vou tentar 45%. Porque daí você continua sendo majoritária, né? Aí eu voltei, e aí eu falei, eu tenho uma contraproposta. Aí a Carol falou assim... Agora eu falo assim, Andréia, você tá correndo o risco de perder. Não acredito, você vai perder o Semenzato por conta de... Aí eu falei, a minha contraproposta é 45%. Pelo mesmo 1 milhão. Aí eu lembro que eu tremia, assim. Oh, meu Deus. Aí ele falou assim, Andréia, 5% pra... Ok, é indiferente, tudo bem. Só que a partir do momento que a gente entrar... O que é? A diferença, ela é ilusória. Entende? Aí eu falei assim, eu entendo, mas... ok. E Pra aí- É uma mim faz ilusão sentido. que você quer mas viver, pra né? mim É, faz sentido. exatamente. Ilusória é nada. E- 5% de uma Pois empresa é, dessa. meu bem, pois é, tá? No final, deu certo, fechamos Aham. ali, deu match. Aí, enfim, saí aquela comemoração. Aí já liguei pra equipe de vídeo, pra Thay e pra Edi, que são, assim, os meus braços. Um é meu braço direito, outro é meu braço esquerdo. Liguei pra elas de vídeo, comemoração, mais um momento de comemoração e de euforia. Muita gratidão a Deus por tudo. E mais um momento de olhar assim e falar, cara, de onde você saiu? Olha onde você chegou, né? Então, assim, às vezes eu falo por mim, né? A gente vai realizando, as coisas vão ficando muito comuns. E eu sempre falo pra Deus, não me deixa achar que tudo é muito comum, porque não era comum nada disso, né? Então, é incrível você poder se superar, entender que tudo também estava dentro da sua cabeça. Era como você se enxergava. o quanto Eram as crenças limitantes, Com né? E certeza. é interessante porque tem tanta gente aí com tantas possibilidades. Tantas, pois e é. que largam pra ficar vendo a sessão da tarde porque tá com preguiça, né? Olha, gente, eu falo que quando o shampoo de colher, né, chegou na minha vida, assim, eu vivia emocionalmente falando, ou eu ia morrer, ou eu ia ser uma pessoa que ia tirar minha própria vida. Então, assim, eu falo, eram 2 caminhos que eu enxergava. A morte, porque eu não via perspectiva, eu não via nada. Ou realmente me transformar e graças a Deus que eu escolhi a outra parte. Porque eu sei que muitas mulheres também chegam nesse fundo de poço, muitas mulheres pensam em desistir da própria vida.
Mas existe uma força dentro de nós que se a gente conseguir acessá-la, a gente vai entender que a gente, cara, pode muita coisa. E, enfim, A gente gera vida. a gente gera vida, olha isso. Se a gente Que coisa linda. gera vida, o que a gente não pode fazer? Exato. Então, E quantas possibilidades de salvação a gente tem em tantos cenários, né? Muitos. É isso. e eu acho que até como uma mensagem, assim, todos os dias, quando eu oro, eu falo pra Deus assim, Deus, não me permita me corromper. Porque, gente, dinheiro é só dinheiro no final das contas. Mas a transformação que a Joyce fez na minha vida emocional, pessoal, de ter energia, vitalidade, pra entender que a vida é incrível. Cara, nem E um na milhão vida de paga. tantas pessoas Nem um também, milhão né, E vem André? cá, você foi pra Dubai, né? Foi. Quantos camelos ofereceram? Tem noção? Ofereceram 300 pra Meire, É né? Eu tô com essa conta na cabeça. Gente, ninguém me ofereceu camelo, não. Eu acho que a próxima ida pra Dubai, você não sai de lá sem saber a camelo. cotação do camelo. É tá? mesmo, A gente. gente pode falar o que agora, Gi, das histórias? Ah, psicotretas! E aí, ideia? O que acontece de louco nesse mundo dos negócios e cabelos que você tem pra contar pra gente? Muitas clientes com expectativas que chegam lá com aquele cabelo e querendo ser a Gisele Bündchen, e você fala, ah, querida. Meu bem, olha, a É. gente vai ajustar. E passa o aqui. nosso contato de psicóloga pra essa Tá. pessoa, né? Gente, existe sim muita cliente que vê uma foto na internet e ela acha que vai ficar idêntico, sabe? E aí a gente tem que ser terapeuta delas naquele momento. E mostrar pra ela que isso é impossível ficar idêntico, a gente usa como uma referência. Mas, assim, já teve casos de clientes que, nossa, mas, ó, essa mecha, tá vendo aqui na foto, ó? Mas, ó. Ai, você... Querida. Você faz terapia? linda. Faz. Olha, neste momento eu estou parada de terapia, inclusive estou em busca de uma terapeuta que consiga me ajudar eu preciso realmente voltar para terapia, né? Nesse momento hoje não assim, estou fazendo, mas é algo que eu sei o quanto é importante e necessário, né? Mas voltando à treta da cliente, eu acho que as pessoas, tem muitas mulheres que acabam transferindo uma dor pro cabelo. Entende? Então, a expectativa dela com relação a como o cabelo vai ficar. Tem pessoas que mexem muito no cabelo, que mudam muito de cor, de corte. Isso mostra pra nós algo interno também. Então, A busca por uma com identidade, certeza. né? a busca É. por suprir um vazio ou algo que não está legal, né? Então, elas acabam tendo essa... E tem gente que acaba... Gente, pra vocês terem ideia, tem mulheres que elas têm aquele hábito de arrancar o próprio cabelo, Sim. né? Sim. Então... Toque, né? Tricotilomania. Tricotilomania. Né? Tricotilomania, exatamente. Então, um cabeleireiro, ele não é só o cabeleireiro, ele é realmente o terapeuta daquela cliente em algum momento, mesmo sem ter experiência psicológica, de estudo psicológico, né? Mas, assim, eu acho que essa a treta maior acontece nesse sentido, né? Com as clientes. E é isso. E é muito legal porque acontece muito de a pessoa termina um relacionamento Sim. e vai lá cortar o cabelo, né? Porque o cabelo tá mudar muito ligado à autoestima, A história, né? Então, O cabelo, pra mulher, a gente cresce ouvindo, ai, porque é a moldura do rosto, não sei o quê. Tem uma história, é preciso contar isso. Eu vou expor minha irmã. oh meu Deus do Minha céu. irmã. Eu vou. Minha irmã, eu sou caçula de 3. Minha irmã, você conhece minha irmã? Claro. Minha irmã tinha o cabelo liso, escorrido. E eu sou caçulinha, então não era nascida nessa época que minha irmã... E foi crescendo, o cabelo começa, né? A mudar. bacana, assim. né? Sabe o que minha mãe falou pra minha irmã pequena? Assim, seu cabelo era tão bonito, mas ó o olho gordo que aconteceu. Você tem noção? Minha irmã, eu falo com a minha irmã. É o olho gordo. O olho gordo mudou o cabelo da minha irmã. Eu não sei qual é o meu cabelo. Eu não sei qual é o meu cabelo. Giovana Eu não sei como é o meu cabelo mais. Porque fuá, né? Meu cabelo era fuá, tal qual o da minha irmã. Era fuá. Só que minha irmã, ela é a Barbie.
Eu era um comandos em ação, basicamente, né? Eu pegava o cabelo da Barbie, cortava, não sei o quê. Então, eu não gostava muito do hábito, quando eu era pequena, de pentear o cabelo. Eu era essa criança, tá? Aí, e óbvio que na nossa infância, somos da mesma geração. Adolescente, eu não vou nem falar para não invocar Não. aqui, né? Adolescente é ruim. O quanto bullying que não Nossa tinha. Sim. E o senhora. meu era com o meu cabelo, que era o ó. Aí Gente. começou, eu tinha 17 anos, começou, lembra da escova japonesa? Sim, que fazia que Definitiva. A Sim. definitiva Nossa, japonesa que sim. saía, ficava horas fazendo aquele Nossa. negócio lá. Aham. Eu Meu fiz. Deus do céu. Gostei, achei uó, achei É. fofinho aquilo. Mas Mortícia Adams. domou meu cabelo. Você fala assim, como é seu cabelo? Não tenho a menor ideia. Tá. Quando eu vou viajar, dentro da minha mala não tem nem roupa, mas tem o passaporte e tem o secador. Ó, Eu não tá saio vendo? sem secador, nunca Sim. mais. Eu sou psicóloga, eu tenho 44 anos. E isso é uma coisa que ainda Ó, que coisa norteia a minha vida. Sim. É. Olha que interessante, coisa, né? aham. Então, essa questão de estética, cabelo é muito. É né? muito, e é muito engraçado que, assim, agora conectando as histórias, né, e falando um pouco da Joyce, essa coisa do nosso emocional, da autoestima, né, eu conheci a Joyce num momento da minha vida muito difícil, né, e eu tive, a gente sabe que quando a gente tá ansioso ou tá com humor deprimido, então o nosso nível de cortisol aumenta muito, a gente começa a ter queda de cabelo, muda a estrutura, a gente Sim. fica hormonalmente também muito instável. Então, assim, foi uma época que o cabelo para mim também tinha essa coisa da moldura do meu rosto, era a minha autoestima. Eu sempre tive muito cabelo, então naquele momento eu perdi metade do meu cabelo. Também. E assim, e as meninas, elas entraram nesse processo de nessa parte mais externa, de acolhimento também. Então, o quanto isso foi Sim. importante para mim também. Legal. E essa história, o quanto que é importante para que todas as pessoas que estejam ouvindo, né, possam também se identificar de uma certa forma. Porque é isso, a gente Sim, sabe o quanto a nossa saúde mental afeta, né, a nossa biologia, né? E o Sim. cabelo é uma coisa que para a mulher é uma coisa que está muito ligada a essa questão de Sim. de autoestima, né? E o quanto que é importante para a gente, né? Então foi muito importante, continua sendo muito Ah, importante. Um beijo para as meninas todas que cuidam de Sim. mim. E a gente falar disso tudo aqui, meu amor, a gente ficou muito feliz, né? A gente está muito feliz de te receber. Eu acho que a sua história é uma Obrigada. história muito bonita. E a gente está muito orgulhosa, na Muito verdade, orgulhosa. de conhecer Obrigada, gente. você. Sabe, de Obrigada. verdade, porque é muito inspirador. Eu falei no Muito. início, vou repetir, porque é muito inspirador Obrigada. ver uma pessoa. Porque eu não acredito em meritocracia, né? A hora das pessoas não tem 24 horas, de todas as pessoas a gente sabe disso. Sim. E mesmo Sim, sim. no cenário que você cresceu, você escolheu não desistir Foi. e nem se vitimizar e nada daquilo. E que você tenha muito mais sucesso do que você tem hoje em Obrigada. dia. Amém. Que seus caminhos tenha muito Dubai. É isso Vai aí. ser muitos camelos. A gente quer saber do Eu sou caminho. apaixonada, Dubai. E que prazer conhecer você hoje, Andréa, porque a gente Obrigada. conhece às vezes uma fatia, né, do que a gente Sim. observa na paisagem de tantas Sim. pessoas. As pessoas fazem parte da nossa paisagem, né? Uhum. E o quanto que realmente te conhecer hoje foi muito maravilhoso, assim, eu Obrigada, sou muito doida. grata também, e a gente está muito feliz que você aceitou o nosso convite de participar. Imagina, eu que agradeço o convite, sempre uma honra estar com pessoas assim, nesse nível de energia. Gostei muito de estar aqui. Que Deus abençoe muito o projeto de vocês também, que vocês cresçam cada vez mais. A gente tem um apoiador Isso. bom. Tem. Sabe? A gente tem um apoiador que é muito bom. Chama Joyce, Ó, você tem que sensacional. conhecer. Ó, aliás, A olha gente que legal. ganhou, A gente. gente ganhou. A gente um livro, hein? ganhou, Tô tá? precisando. Olha, produto novo. Cheiro bom. Lançamento, Né? Eu adorei o lançamento. cheiro. Obrigada. Andréa, muito Eu que obrigada agradeço. pelo seu tempo, de verdade, por ter vindo aqui compartilhar essa história incrível com a gente. E muito né? mais sucesso pra você, que Muito. você vai ainda. Daqui a Ah, pouco a gente vai fazer a parte obrigada. 2, 3. Obrigada, Obrigada, meu amor. Obrigada, querida. Gente, obrigada, tá? Não esqueçam de curtir, compartilhar. Se inscreve no canal, gente. Manda pros amigos, né? Envia, Curte tá? e comenta também. Pode comentar, gente. Pode colocar. Só toma um pouquinho de cuidado, tá? Mas a gente aceita, tá? É o quê? Os A comentários? gente aceita tudo. Ela gosta de comentários. Tchau, Tchau, gente. Obrigada. Ai.